No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te atualizar sobre a busca do São Paulo por um centroavante. O jogo contra o Palmeiras na Libertadores da América já tá logo aí. Bora falar também sobre o Flamengo e um namoro bem antigo com um meia argentino que não conseguiu jogar na Espanha. Para completar, quanto o Palmeiras vai faturar com os empréstimos de Borja e Esteves. Falo ainda a respeito de Jair Ventura, mais um técnico demitido do Campeonato Brasileiro, e por último Caio Jorge. Com todos os detalhes acertados, o Santos enfim dá como oficial a perda do seu centroavante. Em troca, ao menos, vai entrar algum dinheiro. Tudo isso a partir de agora. Não se antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 8 horas da noite. Conto com a audiência de todo mundo, vamos debater, entre outras coisas, sobre o árbitro de vídeo que tem causado tanta polêmica. Bom, bora começar o vídeo falando sobre Jair Ventura, demitido nessa segunda-feira pela Chapecoense. Os números são tenebrosos. O ex-treinador do Santos, do Corinthians, do Botafogo, entre outros clubes, conseguiu nenhuma vitória à frente da Chapecoense. 14 jogos, 4 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de apenas 9,5% dos pontos. A Chape é a lanterna absoluta da primeira divisão, com todas as credenciais para voltar para a Série B. Time que nesse final de semana perdeu em casa por 1-0 pro Santos. Diretoria da Chape tomou a decisão de dispensá-lo e agora está em busca de um novo treinador. Vale lembrar daquela regrinha no Campeonato Brasileiro que impede que um clube demita 2 técnicos diferentes dentro do mesmo torneio, dentro da mesma edição. Então, a partir de agora, a Chape não pode mais demitir treinador. A escolha desse novo técnico vai ter de ser muito bem feita. Já são 6 treinadores que deixaram seus clubes na Série A, sendo 5 dispensados. Roberto Valentim no Cuiabá, Ángel Ramírez no Internacional, Thiago Nunes no Grêmio e Rogério Ceni no Flamengo. Óbvio que o quinto é o Jair Ventura, como a gente contou agora há pouco. Desses, o único que garantiu de fato uma enorme melhora, uma grande evolução, foi o Renato Gaúcho, que desde que foi contratado tem 100% de aproveitamento dos pontos à frente do rubro-negro. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre Caio Jorge. Agora já dá para tratar como oficial. O Santos já confirma a transferência do atacante de 19 anos de idade, com passagem por todas as categorias de base para a Juventus. Houve um acordo nessa segunda-feira entre o clube italiano e o Santos, que vai ficar com 3 milhões de euros garantidos pela transferência, ou 18 milhões e meio de reais. Metade desse dinheiro, pouco mais de 9 milhões, serão pagos agora. Os outros 9 milhões e 250 mil serão pagos em um ano. O Santos ainda conseguiu convencer a Juventus a pagar mais 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, se o Caio Jorge alcançar um número estabelecido em jogos. Só para lembrar que o Caio esteve nos últimos dias em Recife, sua cidade natal, terminando um tratamento, cuidando da família, e ele embarca na quarta-feira para a Itália para assinar com o seu novo clube. Bora falar agora sobre o Palmeiras, quanto o Verdão vai faturar com as transferências por empréstimo de Borja para o Grêmio e de Esteves, novo jogador do Colorado Rapids, time da Major League Soccer. Todo mundo já deve ter lido ou ouvido que o Grêmio vai desembolsar 5 milhões de reais, mais ou menos 1 milhão de dólares, pela contratação por empréstimo de Borja por 1 ano e meio. É importante contar que o Palmeiras vai utilizar esses 5 milhões de reais não para fluxo de caixa nem para novos reforços, mas para abater aquela dívida que o clube tem com a Crefisa pelo Borja, jogador contratado em 2 momentos por algo na casa de 44 milhões de reais. É bem verdade que só a primeira parte dos 33 milhões de reais foram de dívidas com a Crefisa. Os outros 11 milhões de reais do movimento feito num segundo momento pelo Palmeiras para aquisição de mais 30% não contaram com o dinheiro da Crefisa. Então a dívida do Verdão hoje com a Crefisa é de mais ou menos 33 milhões de reais com juros e correção monetária. O Palmeiras deposita esses 5 milhões de reais e abate uma parte dessa grana. Só para arrematar, sobre o Borja, vale a lembrança de que se pintar proposta durante todo esse período, o Palmeiras avisa o Grêmio que tem 2 opções, ou cobre a oferta ou libera o jogador para ser transferido. O Grêmio vai arcar com 100% dos vencimentos do Borja, são 500 mil reais por mês de salário e mais 300 mil reais de um bônus estabelecido entre as partes. Não será uma operação barata para o Grêmio. 5 milhões de empréstimo e mais 800 mil reais por mês durante todo o período de vigência do contrato por empréstimo. Só para arrematar, bora contar sobre o Lucas Esteves, lateral esquerdo que estava fora dos planos do Abel, jogará no Colorado Rapids por
100 mil dólares. Esse é o valor do empréstimo. É legal na Major League Soccer que todos os números são oficiais. Seja do salário, das operações, é tudo transparente. Não é que nem aqui que os caras dizem um valor e depois, no ano seguinte, quando se divulga o balanço, a gente descobre das coisas. 100 mil dólares equivale a mais ou menos 520 mil reais. É isso que o Palmeiras recebe por esse empréstimo de uma temporada. Para comprar o jogador em definitivo, o Colorado Rapids já sabe que vai precisar pagar cerca de 1 milhão de dólares ou mais ou menos 5 milhões de reais. Esse valor por 50% dos direitos econômicos. Ainda existem alguns bônus, algumas metas atreladas a esse contrato que podem fazer com que os vencimentos, com que o lucro do Palmeiras nessa operação seja um pouquinho maior, mas a princípio a negociação parte de 1 milhão de dólares, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o namoro antigo do Flamengo que pode virar, será que ainda pode virar casamento? Bora te contar que nessa segunda-feira o jornal AS da Espanha revelou que em janeiro, ou seja, 8 meses atrás, o Flamengo esteve muito perto de fechar com Matias Vargas. Já ouviu falar? Ele é um meio atacante de 24 anos de idade que surgiu no Vélez Sarsfield, foi comprado pelo Espanhol da Espanha por 10 milhões e meio de euros, mas nas 2 temporadas com a camisa do clube espanhol ainda não decolou. Em janeiro estava tudo fechado, de acordo com o jornal espanhol, tudo. Empréstimo, opção de compra, salário, tudo. E os clubes tinham arrematado, faltava só o embarque do atleta, passar por exames médicos e a assinatura do contrato. Os caras estavam na metade da temporada na Espanha e na última hora o Matias Vargas recuou, voltou atrás e desistiu do acordo. Ainda pergunta o que aconteceu? Não, eu acho que eu posso ter mais oportunidade, vou jogar um pouco mais agora no espanhol. Acontece que ele ficou, essas oportunidades não apareceram e nesse momento o espanhol decidiu que não vai contar com o atleta. Ele ainda tem contrato até 2024. Mas a ideia é negociá-lo por empréstimo ou em definitivo. Não existem grandes propostas. Isso pode ajudar o Flamengo caso o rubro-negro ainda tenha interesse. O departamento de futebol do Flamengo assegura nesse momento que trabalha em outras prioridades, mas esse seria um jogador bem interessante para substituir o Arrascaeta ou para ser uma sombra ao Arrascaeta. Não existe no atual elenco do Flamengo ninguém com essas características. Então, se o Flamengo avançasse nessas negociações, poderia ter um substituto quando o Arrascaeta fosse convocado, tivesse suspenso ou machucado. Acho que pode ser um reforço bastante interessante, levando em consideração tudo que ele fez com a camisa do Vélez na Argentina em 2018 e 2019. Chegou a ser convocado para a seleção argentina, era apontado como um dos jogadores mais interessantes da safra dele no futebol argentino. Ainda sobre Flamengo, o Flamengo já oficializou a partida contra o Olímpia do Paraguai, jogo marcado por Mané Garrincha no dia 18 de agosto, a partida de volta das quartas de final. E essa decisão revoltou milhares talvez eu esteja exagerando, centenas de torcedores rubro-negros nas redes sociais, especialmente aqueles que se mantiveram fiéis ao programa de sócio-torcedor do Flamengo e que aderiram ao projeto, especificamente ao Pacote Maracanã, que é uma das categorias desse programa que trata sobre jogos de Libertadores da América. Houve uma adesão recente grande de torcedores pensando na possibilidade de estarem nos jogos no Maracanã, para assistir especialmente a Libertadores da América. O Flamengo vai fazer o segundo jogo em casa pela Libertadores, mais um em casa no Mané Garrincha em Brasília. Tem torcedor, inclusive, assegurando via Twitter que vai ao Procon para reclamar dos seus direitos contra o Flamengo. O Flamengo preferiu ainda não se posicionar a respeito dessa história. A gente está falando de um sócio-torcedor que, na minha opinião, precisa ser um pouco melhor tratado. Hoje são 54.437 sócios-torcedores adimplentes no Flamengo. Digamos que o ticket médio de cada um desses torcedores seja de R$40 por mês. Estamos falando de uma receita de R$2 milhões mensais. Não dá para tratar esse cara mal. Acho que o Flamengo poderia, ao menos, dar alguma explicação, alguma justificativa, como, por exemplo, o fato de, no Rio de Janeiro, não ter a possibilidade de atuar com torcida. Eventualmente, esses torcedores que aderiram ao pacote Maracanã poderiam ter um custo menor nesse mês, ou poderiam ter um ônibus à disposição do Flamengo para levá-los até Brasília. Enfim, é preciso pensar em alguma alternativa, até porque esses sócios torcedores são os caras que têm se mantido fiéis ao clube, mesmo em todo esse momento de dificuldade. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e a busca por um camisa 9. Ouvi de um dirigente do São Paulo nessa segunda-feira o seguinte, abre aspas, não tem 9, fecha aspas. Tinha perguntado para ele sobre como é que funcionaria essa busca por um atacante e ele disse que está muito complicado. Mas a notícia pior não é nem essa. A pior notícia
é de que o São Paulo não deve ter o Marquinhos para o jogo decisivo contra o Palmeiras no dia 11 de agosto. Ele teve diagnosticado ou constatada uma lesão muscular, é um estiramento na coxa, para ser bem preciso. O São Paulo não divulga prazos. E esse dirigente com quem eu conversava hoje do São Paulo falou que é difícil imaginar que o Marquinhos esteja à disposição para a primeira partida, jogo marcado para o Morumbi. Ou seja, é não nessa terça-feira, na próxima terça-feira a gente já tem o primeiro confronto de ida das quartas de final. Sem Marquinhos e sem um novo atacante, a situação fica ainda mais delicada para o Hernan Crespo, treinador argentino que tem se esforçado para encontrar soluções no time. Sobre a busca do São Paulo por um centroavante, os 3 nomes preferidos. Borré já acertou com o Eintracht Frankfurt. O Benedetto decidiu permanecer no Olympique de Marselha. Ele exigiu um pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, que o São Paulo descartou. O Caleri até se acertou com o São Paulo, não houve acordo com o Deportivo Maldonado. E o pior é que o prazo ficou muito curto, né? Por exemplo, ainda que o São Paulo abrisse negociações com o Diego Costa, o Carlos Belmonte nem descartou essa possibilidade, mas para o jogo do dia 11, é meio inviável imaginar que ele tenha a condição de ser inscrito, ser regularizado, se adaptar, se entrosar aos companheiros e ainda se colocar em forma. Diego Costa não joga desde o fim da temporada passada, desde o fim do ano de 2020. Na virada de 20 para 21 ele rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid. Carlos Vinícius, outro nome que foi especulado. O Carlos Vinícius, de acordo com esse dirigente do São Paulo com quem conversei, só será contratado, só deixará o Benfica em definitivo. O Deco, que é o empresário dele, chegou a conversar com o São Paulo e deu essa informação de que o Benfica só o libera em definitivo. O Borja, o São Paulo chegou a sondar a possibilidade de contratar o Borja, mas se assustou com esse valor de R$800 mil por mês que o Grêmio vai bancar. O São Paulo entendia que era um valor muito fora da realidade. E diante de todas essas dificuldades, vários brasileiros que atuam por aqui já estouraram o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. São Paulo se vê numa encruzilhada. O que fazer a partir de agora? Quem contratar? Sigo em busca de novidades, assim que surgir alguma coisa, conto pra vocês. Bom, pessoal, todas essas as informações que eu queria dividir no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite no programa do Nicola. Combinado? Abraço, tchau, tchau.